Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 69. Aula essa que introduz o capítulo de gases aqui no Help Química. Galera, esse conceito de gases ele é tão importante que ele tem uma playlist exclusiva para ele, né? Então vocês vão ver como que essa matéria ela tem aplicações bem legais. Por quê, né, pessoal? Vamos pensar. Só na composição atmosférica do nosso planeta, né, nós já estamos rodeados de gases, né? Os gases fazem parte da nossa vida. Então, eles têm toda uma importância, né, que nós precisamos levar em consideração. Então, com isso, então, né, pessoal, essa aula, né, com esse fundo maravilhoso, bonito, numa parte vulcânica, né, qual que é o objetivo dessa aula de hoje, né? O que nós queremos trabalhar nessa aula de hoje com vocês? Eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos dos gases que vão ser fundamentais, né? Alguns conceitos introdutórios que vão ser fundamentais para que nós possamos entender a aplicação dos gases no nosso dia a dia. Beleza? Ficar interessado, galera? Sim! Então o que você vai vir e vai fazer aqui? Você vai vir aqui embaixo desse vídeo, vai vir se inscrever aqui no Help Química, já vai dar um clique no joinha e ainda no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, beleza? Precisa de tempo para fazer isso? Te dou agora, enquanto toca a nota de abertura aqui do Help Química. Isso aí, pessoal. Então vamos começar aqui com a nossa aula, né? Para começar, né, a trabalhar com esse assunto de suma importância, eu vou começar trazendo aqui um exemplo para nós relembrarmos, né, algumas coisas que nós vimos lá no capítulo 1 aqui do Help Química, né? E para eu começar a mostrar como que o que são os gases e nós começarmos a falar deles, eu vou trazer aqui para vocês o tetraóxido de dinitrogênio, né? Essa substância ela é uma substância com uma característica alaranjada, né, pessoal? Então eu trago ela aqui para nós darmos início e relembrarmos um pouquinho dos estados físicos dos materiais. Então, começando aqui com essa parte bem introdutória, né, nós temos o nosso material aqui no estado físico sólido, que é onde que as partículas que constituem esse material, elas estão bem agregadinhas umas das outras, beleza? Lembrando que aqui não significa que essas partículas elas tenham coloração laranjada, que é só de maneira didática mesmo, tá, pessoal? Aqui no estado físico líquido, nós já temos o que? As partículas começam a receber uma energia cinética a ponto de ficarem um pouco maior, né, essa energia cinética, a princípio, e aí nós deixamos essas partículas um pouco mais desorganizadas, certo? E quando nós introduzimos altas temperaturas a ponto de deixar essa atmosfera desse ambiente gasosa, significa que o quê? Que todo o volume do meu recipiente vai estar sendo ocupado e aí eu vou ter o quê? Alta agitação das partículas que constituem o meu sistema. Beleza? Então, esse estado físico aqui em específico, que são os gases, é o material de interesse que nós vamos trabalhar nessa playlist, nesse capítulo 8. E esse capítulo 8 ainda, pessoal, ele vai ter o quê? Ele está associado a um estado físico aonde que eu tenho também a maior energia cinética, beleza? Aí, só para o meu toque aqui não deixar um negócio aqui, nunca tinha reparado que aqui não tinha um acento nesse A aqui. Agora sim, tá certinho, beleza, pessoal? Então, esse estado físico, os gases, eles terem alto estado físico, traz algumas propriedades físico-químicas bem maneiras de serem estudadas aqui. Bom, então para nós começarmos
essa brincadeira, vamos começar entendendo por que estudar os gases, né, pessoal? Por que nós precisamos estudar os gases? A começar, né, galera, os gases eles fazem parte da nossa vida, né? Então, quando nós respiramos, né, o diafragma expande, né, e quando nós expiramos, há uma exalação desses gases. Então, quando a gente trabalha, né, com a ideia de conhecer os gases, né, você pode estar associando, que é conhecer o seu próprio corpo, a sua própria natureza, né, a variedade com que essas substâncias majoritárias encontram-se ao nosso redor, encontram-se no universo, e a partir do estudo dos gases, nós temos a ideia do funcionamento dos materiais, sejam eles nos estados físicos líquidos ou nos estados físicos sólidos também. Bom, então para a gente abrir aqui, né, galera, a nossa conversa, eu vou começar trazendo algumas características mais geral dos gases, né? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente aqui, então, um gás ele vai possuir forma e volume indefinido. Então, o nosso primeiro ponto de anotação aqui que nós podemos, o que nós podemos aprender com forma e volume indefinido. O gás possuir uma forma e volume indefinido significa que dependerá do recipiente do qual ele se encontra. Ou seja, a forma e o volume do gás vai depender do local ao qual ele está inserido. Beleza? Os gases, eles sempre vão formar misturas homogêneas, tá, pessoal? Então, assim, independente da quantidade que você tem do seu material, os gases sempre vão formar, eles sempre vão trazer para nós misturas homogêneas, beleza? Eles vão possuir alta compressibilidade. O que isso significa dizer? Significa dizer que se eu confinar um gás em determinado espaço, eu consigo o quê? Pressionar, né, a ponto de agregar, de tentar juntar essas partículas que estão espalhadas em um recipiente, eu consigo deixá-las um pouco mais concentradas. E os gases eles têm a características de possuírem baixas densidades, ou seja, eles sempre tendem a escapar, beleza? Bom, para a gente entender então, né, pessoal, como uma forma mais didática de trabalhar com os gases, eu trouxe uma imagem aqui que ela reflete o sentido de colisão de partículas gasosas. Então, vamos imaginar que essa parede alaranjada aqui, né, nesse sentido, aonde que as setas vão, né, que elas estão indo, vamos imaginar que dentro desse recipiente haverá colisões gasosas. E essas colisões são representadas por essas bolinhas azuis. Então, essas bolinhas azuis, né, elas é como se estivessem ocupando toda essa caixinha aqui. Então, aqui dentro dessa caixinha vai estar cheio de bolinhas azuis e essa caixinha ela está cheia de gás aqui dentro. Qual gás, professor? Não importa. Gás é gás, beleza? E aí, essas partículas, elas estão o quê? Em constante movimentação. Então, quando vocês verem eu fazendo aqui no desenho esses três tracinhos aqui, quer dizer que as molequinhas estão vindo aí, indo em uma direção. E qual que é o sentido que essas molequitas aqui, né, acompanha aqui pela bolinha vermelha, qual que é o sentido que essas molequitas estão indo? No sentido aonde que a setinha amarelinha, ela tá te indicando, ou seja, ela vai dar uma bufetada aqui na parede laranjada, que está representada aqui, como se tivesse dado um zoom aqui, e ela foi representada aqui nesse outro lado aqui. Beleza? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta legalzinha. Beleza, é isso aí. Então, tem aqui a minha setinha apontando o zoom da minha parede. Bom, vamos pensar aqui em algumas coisas bacanas que pode estar acontecendo aqui. Essas partículas, agora olha para mim aqui embaixo na caixinha aqui. Imagina que essas partículas, né, minhas duas mãos aqui são as partículas e elas estão vindo aqui, ó, uma em direção à outra.
Para esse sistema nosso, para nós entendermos essas características gerais dos gases, eu vou considerar que essas partículas elas não vão colidir uma com as outras. Elas vão colidir apenas contra a parede do recipiente do qual ela se encontra. Beleza? Então, quando ela está vindo para colidir com uma das paredes, o que vai acontecer? Você vai estar aplicando uma força F dessa partícula. Por quê? Essa partícula ela vai vir com determinada força e essa determinada força ela vai colidir contra a parede. Só que a gente tem que entender que essa parede, olha aqui o formato retangular, quadrado dela, né? Então, se ela tem uma forma bem definida, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, eu vou apagar essa setinha aqui para não confundir. Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que esse recipiente aqui, aonde que eu dei o meu zoom, ele tem uma determinada área, que eu vou representar aqui pela letra A, beleza? Então, só melhorar essa setinha aqui. Então, eu posso dizer que a minha partícula ela tem determinada força e essa força da minha partícula ela vai colidir contra a parede e essa parede ela tem uma determinada área que é a própria área de colisão e eu estou chamando essa área de colisão representada pela letra A, beleza? Então, quando eu tenho essas duas grandezas, partículas vêm com a força vai sobre uma determinada área, eu estou dando o quê, galera? Eu estou falando com vocês a definição do que é a pressão de um gás. Então, entendendo por essa logística, né, o que seria essa grandeza de pressão que nós vamos usar muito nesse capítulo aqui, pessoal? Essa grandeza de pressão, ela nada mais é do que você ter partículas gasosas em um sistema e essas partículas gasosas exercendo uma força contra determinada área. Então, matematicamente, eu posso expressar essa grandeza, né, que eu tenho aqui como sendo a pressão P. E essa pressão P, ela nada mais é do que a força por uma determinada área. Beleza? Deixa eu só voltar, esse aqui é o próximo slide, eu ainda preciso falar umas coisinhas aqui com vocês. Bom, para a gente desenvolver então aqui uma unidade para essa pressão, eu vou pegar algumas coisas emprestadas da física e também da matemática, beleza? A começar, eu vou relembrar vocês aqui que uma determinada força, né, eu vou escrever aqui em cima, uma determinada força de qualquer coisa, ela é dada pela massa que aquele corpo tem, pela aceleração que aquele corpo ele faz, beleza? E aí, nós lembramos que a unidade de massa pelo sistema internacional ela é dada em quilogramas, certo? E a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos essa grandeza aqui quando nós trabalhamos com força. Beleza, pessoal? E aqui embaixo, para área, nós temos que a grandeza de área ela é dada em metros quadrados. Então, eu tenho essas duas relações aqui. Tudo bem? Quilograma por metro por segundo a menos 2 é a mesma coisa de eu representar em Newton. Então, a minha força ela também pode ser dada em Newton. Só que, para mim, o que interessa aqui é isso daqui, ó. Quilograma versus massas versus segundo a menos 2. Por quê? Quando eu faço essa junção aqui, pessoal, eu vou escrever aqui no cantinho, Quando eu faço essa junção, eu tenho que a pressão, a unidade de pressão é quilogramas por metros por segundo a menos 2. Tudo isso dividido por metros quadrados, certo? Então, galera, quando eu tenho aqui metros em cima e metro quadrado embaixo, eu posso vir aqui, ó, cortar. Esse mzinho aqui de baixo,
ele pode ser convertido a metros a menos 1. Então, em outras palavras, eu posso determinar que a unidade de pressão, vou escrever aqui na frente, ela também pode ser escrita como quilogramas por metros a menos 1 por segundo a menos 2. Beleza? Quilogramas por metro a menos 1 por segundo a menos 2 pode ser convertido em Pascal, que é um tipo de grandeza. Ou seja, a pressão no sistema internacional ela é dada em Pascal. Beleza? Então, essa é a grandeza de pressão. Então, ela vem justamente da onde, pessoal? Da onde que veio essa unidade de pressão que talvez para nós ela seja nova? Ela veio de toda essa relação da definição de pressão. Só que alguns professores de química devem estar me fuzilando agora com os olhos, né? Devem estar querendo jogar raio laser aqui em mim. Por quê? Na química, não é comum nós utilizarmos essa grandeza de Pascal. Na química, nós utilizamos geralmente a atmosfera. Então, pessoal, a grandeza de Pascal por atmosfera ela é feita pelo experimento da pressurização hidrostática, beleza? Que aqui basicamente eu só trouxe para mostrar para vocês que existe, mas eu não vou trabalhar muito com essa parte, porque aí eu já estaria entrando em conceitos da física, né? E é help química e não help física, né, pessoal? Aí eu trago essa daqui só para nós entendermos e sabermos que elas existem. Mas, a partir então desse experimento, várias outras unidades de pressão foram criadas. Então eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha de conversão de unidades de pressão. Essa daqui, deixa eu só colocar esse títulozinho aqui para vocês não esquecer. Mas essa daqui eu acho que é legal copiar ou printar a tela aí. Conversão de unidades. Então, tá aqui a nossa conversão de unidades. Conversão de unidades de quê, galera? Conversão de unidades de pressão. Tranquilo? Então, um Pascal, né, que foi o PA que nós acabamos de trabalhar, é igual a 1 newton por metros ao quadrado, né, que foi todo aquele desenvolvimento que eu fiz lá com vocês agora. O bar é igual a 10 a 5 Pascal. E assim vai indo sucessivamente. Tranquilo, tranquilo? Facinho, facinho? Sim! Aí, pessoal, eu tô encucado aqui com alguma coisa que é o seguinte, vocês devem estar pensando assim, professor, ele fala que 1 Pascal é igual a Newton por metros quadrados. Se eu não desenvolver o Newton, realmente 1 Pascal vai ser Newton por metros quadrados. Mas se eu desenvolver, eu chego nessa grandeza que eu fiz aqui em preto. Tá bom, galera? Então não foi erro algébrico aqui, não. Muito bem. Feito isso, então, trabalhando agora com essa conversão de unidades de pressão, né? Vamos fazer um pequeno exercíciozinho aqui, só para a gente treinar mesmo, né? Para a gente ver que dá certo fazer essas conversões de unidades. Ele diz assim: um gás confinado em um balão volumétrico exerce uma pressão atmosférica de 5 bar. Qual seria a mesma pressão exercida em milímetro de mercúrio? Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso ver são as grandezas que eu vou usar. Olha só, bar combina com quem? Bar combina com Pascal. Pascal combina com atmosfera. Atmosfera combina com milímetro de mercúrio. Então, são essas grandezas que nós temos que fazer aqui. Beleza? Bom, então para a gente começar a brincar bem aqui, né? O negocinho não quer selecionar, não. Selecionou. Quando eu não tenho número nenhum aqui na frente, é como se o número 1 tivesse escondidinho aqui. Então, eu começo fazendo essa resolução da regra de 3 da seguinte maneira. 1 bar equivale a 10 a 5 Pascal. Então, bar combina com Pascal. Beleza, galera? 1 bar vale 10 a 5 Pascal. Então, 5 bar
equivale a X Pascal, certo? Eu vou chamar esse X de X1. Então, fazendo aqui essa continha aqui, galera, pode usar a calculadora, né? Só para a gente ganhar tempo, vou usar aqui também. Aqui nós teríamos o quê? Nós teríamos que seria equivalente a 500.000 Pascal. Ou 500 quilopascal, beleza? Então, tá aqui a minha grandeza. Então, eu fiz aqui que esse cara aqui vale 500.000 Pascal ou 500 quilopascal, né? Então, eu vejo que o quilopascal, ele combina com o atmosfera. Então, o que eu vou fazer aqui agora? 101,325 quilopascal combina com atmosfera, que é a pressão atmosférica a nível do mar. Então, quando eu trabalho com 500 quilopascal, eu tenho X2. Então, fazendo essa conversão aqui, qual que vai ser a unidade que eu vou ter aqui? 500 dividido por 101,325. Essa daqui pode usar a calculadora, galera. Essas contas aqui não são muito agradáveis de ser feitas à mão, não. Nós vamos encontrar aqui, então, que essa grandeza vale 4,93 atmosfera. Beleza? E agora, para finalizar, então. A atmosfera, aqui, eu vejo que combina com milímetro de mercúrio. Então, eu tenho atmosfera que vai ser combinado com quem? 760 milímetros de mercúrio. Logo, se eu tenho 4,93 atmosfera, eu tenho aqui uma grandeza que eu vou chamá-la de X3. Então, esse X3 vai valer a quanto? Vai ser 4,93 vezes 760. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 3.746,8 milímetros de mercúrio. Então, essa seria a nossa conversão. Então, vocês viram, galera, que aqui só foram algumas conversões, né, galera? Algumas conversões para a gente trabalhar, para ver como que dá certo, como que uma está casada com a outra. Pessoal, essa conversão de unidades aqui, para ensino médio não é muito comum. Para ensino médio vocês vão ver mais atmosfera mesmo. Mas quem aí for para ensino superior, aí sim vocês vão brincar bastante com essa conversão de unidades. É claro que assim, lá vocês podem usar calculadora, assim como eu fiz aqui, né, galera? Porque as contas não são das mais agradáveis a serem feitas à mão, não. Beleza? Bom, pessoal, então aqui eu trabalhei um pouquinho com vocês com a ideia dos gases. Mas os gases, nós vimos lá no primeiro quadro, deixa eu voltar lá no comecinho da aula, nós vimos lá no comecinho que eles possuem a maior energia cinética, né? Então, se esses caras aqui, eles possuem a maior energia cinética, o que eu posso tirar aqui de conclusão disso daqui? Eu posso tirar que a temperatura, já que ela está associada à energia cinética, eu posso associar que a temperatura tem alguma influência. E eu disse aqui no próximo slide que o recipiente ele também tem alguma interferência, certo? E eu, além disso, né, disse que o volume é um fator importante. Então, olha só que coisa. Eu trabalhei com pressão, mas aqui passando bem diante dos nossos olhos, nós também temos o quê? Volume e temperatura. Então, com base nessa brincadeira toda, pessoal, né,
precisou criar-se uma definição para estudar os gases. Por quê? Uma definiçãozinha para estudar os gases. Porque como tem muita coisa que interfere, volume, temperatura e pressão, pode ser que para cada uma delas nós tenhamos que fazer todo um novo estudo de um gás. Então criou-se uma ideia, criou-se uma teoria que se chama de gás ideal. O que é o gás ideal? Nada mais é do que um sistema onde nós não vamos considerar a geometria, tá, galera? Então isso daqui é importante. Nós vamos considerar todas as partículas sendo esféricas. Beleza? Então nós consideramos todas as partículas desses gases sendo esféricas. E aí, eu vou até colocar aqui essa informação, porque nessa criança não considera a geometria. Nós não consideramos a geometria dessas partículas, beleza? E nós não consideramos também as interações intermoleculares dessas moléculas, tá? Assunto esse que aqui no Help Química nós vemos lá nas playlists de Química Orgânica, porque elas têm mais aplicações lá, beleza? Então, aqui a gente ainda trabalha que nesse sistema de conjunto, todas as colisões entre eles são elásticas. O que é uma colisão elástica? Bateu, toda a energia foi transferida, mas não houve deformação do material. Beleza? Bom, então, nesse sistema de gás ideal, então, né, quando eu estou considerando um sistema gasoso de gás ideal, eu considero que o volume da partícula ele se torna desprezível nesse sistema, ou seja, ele não vai interferir em nada ali para mim, e, volto a dizer de novo, todas as partículas possuem formatos esféricos. Aqui nesse sistema nós não consideramos a geometria. Geometria nós consideramos em gases reais. Ah, professor, você vai explicar gases reais? Não. O Help Química não tem a intenção de entrar em assunto de ensino superior que envolve gases reais. Mas aqui, na descrição do nosso canal, galera, na página inicial do Help Química, tem um canal chamado Yes Química. É o canal da minha amiga Bárbara. Ela fala de gases aplicados a ensino superior, tá? Então, vão lá, conheça lá o trabalho dela para você aí que é de ensino superior. Talvez lá vai ser muito melhor do que aqui no Help Química, visto que ela aprofunda mais nos gases ideais lá, beleza? Bom, então, galera, só avançando aqui, já caminhando já para o final dessa aula, né, galera? É uma aula bem interessante, mas ela está caminhando para o final. Eu falei 3 pontos importantes aqui nessa aula. Primeiro deles, a pressão. Trabalhamos muito, falei com vocês o que é pressão. Mas eu falei também que, devido à alta energia cinética dos gases, nós temos a interferência da temperatura. E, devido ao recipiente, nós temos a interferência do volume dos gases, né? Então, o volume ele vem de acordo com a forma do recipiente que ele está. Todas essas 3 grandezas juntas, elas são chamadas de variáveis de estados. E essas 3 grandezas combinadas, essas 3 variáveis combinadas uma com a outra, elas fazem o que, pessoal? Elas trabalham juntas, dando toda a definição dos gases. Beleza? Bom, mas isso vai ser assunto para a aula de número 70, porque, né, galera, senão a aula fica muito cansativa. E é claro, essa primeira aula ela só foi conceitos introdutórios, né? Tava interessante o assunto, né, galera? Mas o próximo assunto fica ainda muito mais legal. E é claro, galera, eu queria convidar vocês a continuar aqui no Help Química para acompanhar o andar dessas aulas, beleza? Galera, curtiu essa aula? Deixa um joinha aqui nesse vídeo. Aprendeu algo novo? Deixa um joinha nesse vídeo. Não gostou dessa aula? Deixa também e manda para aquele inimigo lá que você não gosta lá, para ele assistir uma aula que você não gostou e você matar ele de raiva, beleza? Pessoal, fica na sequência que eu vou deixar mais 2 videoaulas legais para vocês continuarem ampliando o conhecimento de química em vocês, tá bom? Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Beijo no coração e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, galera. Valeu!